Hey, pessoinhas da minha vidinha toda, como vocês estão, meus amores? Bom, eu espero que vocês estejam super bem, pois comigo não passa de ótimo. Bom, pessoinhas, no real conteúdo do vídeo de hoje, estarei disponibilizando 30 gravadores nunca vistos em collab com a Hey Babyism. Então, caso algum desses gravadores já forem vistos, avise aí nos comentários desse vídeo para eu poder dar os créditos. E lembrando que o link de todos os gravadores estão pelo Drive. Mas então, chega de mais enrolação e bora lá para o vídeo. Bom, o primeiro gravador é o gravador de Poodle com laço. Bom, o gravador de Poodle com laço é assim, é um Poodle super fofinho. O pincel é um lacinho, os botõezinhos são todos branquinhos transparentes. E o lacinho aparece aqui para você iniciar a gravação. E quando você está gravando, o gravador fica assim. Continua o gravador de Poodle. Também continua o pincel de lacinho. Continua os botõezinhos brancos transparentes. E o lacinho aparece aqui para você encerrar a gravação. Bom, o segundo gravador é o gravador de picareta com laço. Bom, o gravador de picareta com laço é assim. É essa picareta super fofinha, com esse pincel de lacinho. Os botões novamente são branquinhos transparentes. E o lacinho aparece aqui para você iniciar a gravação. E quando você está gravando, ele fica assim, continua a mesma picareta, o mesmo lacinho, como pincel, os mesmos botõezinhos brancos transparentes e o lacinho aparece aqui para você encerrar a gravação. Bom, o próximo gravador é o gravador de bolo com laço. Bom, o gravador de bolo com laço é assim. É um bolo super bonitinho, com um pincel de lacinho rosa. Os botõezinhos novamente são todos branquinhos transparentes. E o lacinho aparece aqui para você iniciar a gravação. E quando você está gravando, o gravador fica assim, o gravador continua o mesmo. O pincel também, os botões continuam branquinhos transparentes. E o lacinho aparece aqui para você encerrar a gravação. Bom, o próximo gravador é o gravador de lanterna com laço. Bom, o gravador de lanterna com laço é assim. É uma lanterna super bonitinha com um pincel de lacinho rosa. Os botões novamente são todos branquinhos, transparentes. E o lacinho aparece aqui para você iniciar a gravação. E quando você está gravando, o gravador continua o mesmo, os botõezinhos continuam branquinhos transparentes e o pincel também continua o mesmo. E o lacinho aparece aqui para você encerrar a gravação. Bom, o próximo gravador é o gravador de vaquinha com laço. Bom, o gravador de vaquinha com laço é assim. É um gravador de vaquinha que tem um pincel de laço. Os botõezinhos são todos branquinhos transparentes e o lacinho aparece aqui para você iniciar a gravação. E quando você inicia a gravação, os botõezinhos continuam branquinhos transparentes. Continua o mesmo gravador de vaquinha, o mesmo pincel de lacinho rosa. E o lacinho aparece aqui para você encerrar a gravação. Bom, o próximo gravador é o gravador de mãos fechadas com laço. Bom, o gravador de mãos fechadas com laço é assim. É duas mãozinhas fechadas com um pincel de lacinho. Os botõezinhos são todos branquinhos transparentes e o lacinho aparece aqui para você iniciar a gravação. E quando você inicia a gravação, os botõezinhos continuam branquinhos transparentes, continua o mesmo gravador
continua o mesmo pincel e o lacinho aparece aqui para você encerrar a gravação. Bom, o próximo gravador é o gravador de mãos abertas com laço. Bom, o gravador de mãos abertas com laço é assim, é duas mãozinhas abertas, com um pincel de lacinho rosa, os botõezinhos são todos branquinhos transparentes, e o lacinho aparece aqui para você iniciar a gravação. E quando você está gravando, o gravador fica desta maneira. Continua o mesmo gravador, o mesmo pincel, os botõezinhos continuam branquinhos transparentes e o lacinho aparece aqui para você encerrar a gravação. Bom, o próximo gravador é o gravador de mão acenando com laço. Bom, antes de você iniciar a gravação, o gravador é assim. Os botõezinhos são todos branquinhos transparentes, o pincel é um lacinho e o gravador é uma mãozinha acenando. E o pincel, que no caso é o lacinho, aparece aqui para você iniciar a gravação. E quando você está gravando, ele fica desta maneira, continua o mesmo gravador, o mesmo lacinho, os botões continuam branquinhos transparentes e o lacinho aparece aqui para você encerrar a gravação. Bom, o próximo gravador é o gravador de mamadeira com laço. Bom, o gravador de mamadeira com laço é assim, essa mamadeirinha super bonitinha, com um pincel de lacinho. Os botões são todos branquinhos transparentes e o lacinho aparece aqui para você iniciar a gravação. Bom, quando você inicia a gravação, continua o mesmo pincel de lacinho rosa, o mesmo gravador, a mesma cor dos botãozinhos, branquinhos transparentes no caso, e o lacinho aparece aqui para você encerrar a gravação. E o último gravador é o gravador de corrente com laço. E bom, o gravador de corrente com laço é assim, o pincel é um lacinho rosa, o gravador é uma corrente, os botões são todos branquinhos, transparentes, e o lacinho aparece aqui para iniciar a gravação. E quando você está gravando, continua o mesmo gravador, o mesmo pincel e as mesmas cores nos botõezinhos, né? Que no caso são branquinhos e transparentes. E o lacinho aparece aqui para você encerrar a gravação. Mas então foi isso, gente. Espero muitíssimo que vocês tenham gostado desse vídeo. E se gostarem, por favor, deixem o seu like, se inscrevam no nosso canal e ativem o sininho das notificações, porque apoia, ajuda e fortalece muito o nosso canal. Então foi isso. Um beijão a todos vocês.